Amém. Aqui tá um pouquinho quente, sabe? Tá. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 7, acharam? Capítulo 7, Jeremias, capítulo 7. Vamos ver o que diz nesse versículo aqui. Vou procurar aqui rapidinho. Versículo 7. Capítulo 7, começando do versículo 1, diz assim: E esta palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrija as suas condutas e as suas ações de graça. Glória a Deus. E eu os farei habitar neste lugar. Glória a Deus. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem as suas condutas e as suas ações de graça, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, e se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar. Glória a Deus. Para sempre na terra. Então eu dei. Perdão, gente, eu olhei aqui porque eu não estou enxergando muito bem, sabe? Sangue inocente neste lugar, e vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade, para sempre. Mas se veja, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, amados irmãos, essa palavra ela é muito forte. Essa palavra. Às vezes, irmãos, nós temos que prestar bastante atenção na palavra. Essa palavra, Deus estava falando para Jeremias, para que quando aquele povo ele atravessasse o templo para adorar ao Senhor, tinha que corrigir as suas condutas e as suas ações de graça. O que é isso, irmão? Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós vamos ao templo, que nós buscamos ao Senhor, nós temos que mudar de caminho. Nós temos que deixar aquela estrada velha que nós seguíamos antigamente e passamos a viver uma vida nova. Corrigir a forma de adorar o Deus certo. Viver na presença de Deus de forma correta. Então ele estava falando para o povo. Por quê? Porque o povo, eles iam para a igreja quando estava no adultério, roubavam, serviam a outros deuses, e ali estava no templo. E ele estava alertando o povo para que o povo tomasse uma atitude para mudar de vida, para mudar o seu caráter, para seguir o Deus verdadeiro. E é hoje o que o irmão Arthur está fazendo aqui, pregando a palavra para que nós venhamos conhecer o Deus verdadeiro, para que nós possamos seguir o Deus verdadeiro. Glória a Deus. O Deus verdadeiro. Irmãos, hoje não é brincadeira, como ele mesmo falou, nós estamos vivendo uma geração fraca. Você pode ter, por exemplo, quando manifesta um demônio em alguém, alguns se apresentam para expulsá-lo. A maioria não vai. Por quê? Porque sabe que não está licenciado do Senhor. Sabe que não está com a vida correta. Irmão, quantos pregadores estão em cima do altar? O diabo entra neles ali e fica descobrindo. Bate na mulher, humilha a mulher, faz isso, aquilo. Verdade. Querido, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. A Bíblia diz que se o sal perder o sabor, não serve para nada. Um dia desses chegou uma irmã lá em casa e a gente começou a conversar e ela disse assim: irmão, às vezes a gente concorda com algumas coisas que não é para concordar. Aí tinha um pacote de sal e riba assim do armário e eu perguntei assim para ela, o Senhor já me deu uma ideia no momento. E
ele disse assim, e eu perguntei para ela, e eu disse assim, irmã, se a senhora pegar esse pacote de sal e levar lá na sua casa, daqui para lá, ele perde o sabor? Ela disse, não. Eu digo, a mesma coisa que nós devemos ser aqui, nós devemos ser lá em nossa casa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós devemos, querido, amados irmãos, servir a Deus a todos os momentos. É na fila da lotérica, é no banco, é em qualquer lugar que você for, você tem que estar em espírito ali, querido, andando na presença do Senhor. E muitas das vezes, irmão, nós vimos para a igreja, ouvimos uma palavra dura como o irmão pregou, mas isso faz bem aos nossos corações. E aquela palavra, em vez de nós deixar ela nos transformar, nós não íamos mais para a igreja. Não, mas o irmão pregou duro, eu não quero mais ouvir, porque o irmão não gostei da pregação. Querido, se você for observar, servir a Deus não é fácil. Quem é de vocês aqui que gosta de trabalhar para sustentar seus filhos? Ninguém, a gente trabalha porque é o jeito. A gente trabalha porque nós somos obrigados a sustentar os nossos filhos. Nós oramos não é porque é bom, é porque nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Nós lemos a Bíblia não é porque é bom, é porque nós precisamos deixar essa carne nojenta para viver em espírito andando na presença do Senhor. Aleluia. Então servir a Deus não é fácil, irmão. Não é fácil orar. Não é fácil ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia já dá um sono. Já dá um sono, mas você tem que se esforçar. Por isso que a Bíblia vai dizer que o reino do céu ele é tomado com esforço. Oh, querido, eu digo coisa para vocês, irmão. Eu desejaria que o irmão Arthur deseja para cada um de vocês, que cada um venha conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor não é ir ao templo. Conhecer ao Senhor não é ouvir a pregação. Conhecer ao Senhor, querido, é se humilhar diante dele e reconhecer os seus pecados. Você sabe qual é a maior graça que um crente alcança na vida dele? É quando ele reconhece que ele é pecador. Oh, glória. Que ele precisa de mudança. Eu lembro que há 11 anos atrás eu estava no estado de Goiás e eu conheci Jesus através da vida da minha esposa. Ela ia para a igreja, eu ia para a festa, ela ia para a igreja, eu ia para outros lugares e ela orando, buscando ao Senhor. E eu lembro que um dia eu passei um hino ali no meu celular e eu também gostava de muita seresta e a seresta também no celular também. E eu estava debaixo de um pé de manga e Deus falou assim comigo, eu ouvi aquela voz. Ele disse assim, a quem tu quer servir? E às vezes nós estamos nessa, queremos servir a igreja e também ao mundo. Ou é uma coisa, irmão, ou é outra. Se nós não nos decidir a buscar o Senhor, nós não aproveitamos nem a igreja e nem o mundo. Então nós temos que fazer uma decisão, irmão. Irmãos, eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, só para a gente meditar no texto. Eclesiastes, se você não quiser abrir a Bíblia, só ouve. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que fazer sacrifício. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 diz assim, ó, é melhor ir uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todo. E os vivos devem levar isso a sério. Amém, irmãos? Irmãos, quando a gente vai a uma festa, é tanta gatinha ali, é cachaça ali, a gente não pensa na morte. A gente não lembra do Senhor. A gente só pensa em curtir. Aí quando a gente vai no velório, a gente vê ali a pessoa estirada, aí a gente faz aquela reflexão. Rapaz, um dia eu vou passar por aqui também. Um dia meu pai vai morrer também. Um dia minha mãe vai morrer também. Ali é apenas para nós fazermos uma reflexão, irmãos, que nós morremos. Nós estamos aqui, irmão, só por um curto período. O máximo que o homem pode viver nessa terra aqui, irmão, é 120 anos. Você jamais viu que você vai passar a eternidade? Ou com o Senhor, ou lá no inferno. Não tem outra palavra mais. Ou é com o Senhor, ou é no inferno. Não tem outra palavra. Não sei. Você está vendo esses demônios que ele entra nas pessoas, que ele manifesta nas pessoas? Vocês acham que ele tem 1000 anos? Vocês acham que ele tem 2000 anos?
Esses demônios eles têm muitos e muitos anos, só vão ser destruídos quando o Senhor limpar essa terra e fazer uma nova terra e um novo céu, e ele vai ser glória. Mas enquanto isso, irmão, eles vão continuar levando as pessoas para os vícios, para a prostituição, para a mentira, para a idolatria, para o adultério, para a mágoa. Eles vão continuar usando. Mas a Bíblia diz assim, ó, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. E resistir ao diabo, irmão, não é resistir ele quando ele vem a você com o chifre e com o rabo. Não, é resistir o pecado, porque o diabo ele trabalha por meio do pecado. Glória a Deus. E o nosso Deus trabalha por meio da sua palavra. Aleluia a Deus. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eita glória. A verdade vos libertará. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, irmão. O que é mais importante, é o pedreiro ou o servente? Às vezes a gente vai dizer que é o pedreiro, né? Mas não, é o servente. O servente é que faz a massa, o servente é que serve o pedreiro, o servente é que está ali pronto, o pedreiro é só para sentar o tijolo. Muitos homens, irmão, que levantaram a igreja, levantaram o ministério, ganharam muitas almas, eles não apareceram, mas aqueles que é o pedreiro foi que apareceram. Glória a Deus. Eu lembro que eu e a minha esposa, nós fomos trabalhar num lugar onde crente de dentro da igreja dizia assim, não, lá tem um macumbeiro lá é perigoso. Eu digo, quando Jesus manda, ele já está lá. E lá nós começamos a pregar sobre o pecado, sobre a macumba, sobre as obras de macumba, sobre a idolatria, sobre tudo lá, e se converterem. Pessoas se convertiam dali, outro dali, e Deus ia fazendo a obra. Hoje tem uma obra lá, mas não aparece não. Quem aparece são os pedreiros. Oh, glória a Jesus. Mas nós não buscamos recompensa não, irmão. Não, a glória e a honra é para o Senhor. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas dizem assim, irmão, eu não vou pregar porque eu tenho vergonha. Não tinha vergonha não. Quando Deus chamou Jeremias disse assim, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, eu não sei falar. E Deus teve que dizer para ele assim, Jeremias, quem fez a boca não pode colocar a palavra nela, não. E às vezes nós estamos assim, eu não falo bonito, mas fala de Jesus que ele liberta. Glória a Deus. Fala de Jesus que ele salva. Fala de Jesus que ele transforma. Eu lembro de uma vez, irmão, que nós chegamos numa casa onde aquela jovem chorou a noite todinha, tomou tanto remédio naquela noite. E estava com os olhos dessas assim, tudo inchado. Estava para exportar os olhos. Ali, quando nós chegamos de manhã lá, ela pediu ajuda. Me ajuda. E o marido dela disse assim, nós temos remédio para ela, mas não fez efeito. E ali ela pedindo ajuda, nós começamos, eu pus a mão assim sobre a cabeça dela e começou a orar ao Senhor. E a minha esposa colocou ela nas pernas depois e começou a louvar. E ali os outros irmãos chegaram depois. Quando nós fomos sair de lá, irmão, os olhos daquela jovem estavam bem desinchados. Aquele era um espírito maligno que causava aquela dor de cabeça nela. E aquele espírito saiu. Mas com o passar do tempo ela se desviou. Hoje ela vive aí em qualquer lugar. Depois que Jesus curou. Como o irmão falou uma coisa interessante, na época da pandemia, todo mundo tinha um coração sensível à presença do Senhor. Todo mundo queria saber de Deus com medo de morrer. Mas vai chegar uma hora que nós vamos correr. Vai chegar uma hora que nós vamos morrer. Vai chegar uma hora, querido, que você ou eu não vai nem sair da cadeira. Às vezes pode até dar um infarto ali mesmo morrer. Nós somos como um passarinho, irmão. Nós somos como uma manga, irmão. Você sabe que uma manga, quando ela está ali no pé, ela tem tempo para ficar ali. E ela tem tempo também para sair do pé. Assim temos nós temos tempo para ficar nessa terra. Mas quando o Senhor dizia assim, não é mais o tempo de vocês ficar aí, nós vamos ter que sair. Chegou o tempo de vocês, parou. Oh, Jesus. Parou. Então vai chegar um dia, como a própria Bíblia aqui diz que os vivos devem levar isso a sério. Leva o quê? A morte? O crente, irmão, o homem de Deus, ele tem que visitar 3 lugares: o cemitério, o hospital e a cadeia. Quando ele vai na cadeia, lembra ele fazer uma reflexão e valorizar a sua liberdade.
É tão bom, né? Tá solto aqui, você vai para onde você quiser. Não é controlado por ninguém. E quando você vai, irmão, lá no hospital, você vê que ninguém é nada. Todo mundo ali está clamando pela saúde. Vê que o homem não é nada. Adoece, morre. E quando você vai ao cemitério, você vai ver que lá vai novo, lá vai velho, lá vai grande, lá vai pequeno, lá vai branco, lá vai preto. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Aleluia, Jesus. Então nós temos que fazer essa reflexão, levar a morte a sério. Nós não devemos, irmão, viver aquele pessoal, assim, aquela pessoa pensando, não, eu vou morrer, vou morrer. Não, querido, você tem que viver com prudência, sabendo que um dia você vai partir. Mas esse tempo que nós vivemos hoje, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Então nós Jesus. temos que fazer essa reflexão. Quando a gente vai a um velório, irmão, a gente fica o quê? Triste. Sabendo que um dia, quem foi que já perdeu algum ente querido aqui? Todo mundo tem o seu tempo de ficar aqui e também tem o tempo de ir. Mas é melhor morrer com o Senhor Jesus e para a glória e para o sofrimento. Porque a salvação, irmão, ela é individual. A Bíblia diz que dois vai estar numa cama, um vai ser levado e outro vai ficar. Se eu me converter e a minha esposa não, eu vou e ela fica. Se a mulher se converter e o marido não se converter, ele fica. Então o melhor mesmo que nós temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para o Senhor Jesus, começar uma vida nova. E para encerrar, irmão, eu queria deixar um texto também que eu gosto muito desse texto, que está escrito no livro de João, capítulo 2. Onde Jesus vai falar ali que ele foi uma festa no Caná da Galileia. E ali quando chegou ali, meus queridos amados irmãos, quando ele estava ali, Maria disse assim, Jesus, o vinho acabou. Ele disse, o que nós temos em comum, mulher? A minha hora não chegou. Você sabe que para tudo tem uma hora certa, né? E ali ela disse assim para Jesus, para o discípulo ali, para os serviçais, olha, vocês devem fazer tudo o que ele mandar. E ali Jesus chegou uma certa hora e ele disse assim, olha, enche aqueles potes ali, porque lá os judeus, eles eram muito religiosos, eles gostavam de se purificar, e ali naquele momento tinha uns potes, ele tinha 6 potes, pote grande, feito de pedra, e naqueles potes cabia entre 80 e 120 litros de água, você pode levar. E ali Jesus mandou os serviçais, encha os potes até a borda. E eles foram encher. Quando eles encheram os potes até a borda, Jesus disse assim, pega um pouco de água aí e agora leva o encarregado da festa. Quando o encarregado da festa provou aquela água que foi transformada em vinho, sem saber de onde tinha vindo, ele foi diretamente lá no noivo. E disse assim, todos os primeiros servem o melhor vinho, mas tu guardou o melhor até agora. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós vivemos uma vida no mundo achando que essa vida é boa. Às vezes vivemos uma vida no vício. Às vezes na prostituição, achando que essa vida é boa. Quando você entrega a tua vida a Jesus, Ele tem o melhor para você. Ele te liberta daquilo dali. Você não necessita mais daquilo dali porque você tem paz. Oh, glórias. O nosso Jesus, irmão, quando aquele homem disse assim, todos servem primeiro o melhor vinho, mas tu guardou o melhor até agora. Aleluias. Jesus tem o melhor para cada um de nós. Oh, glórias. É a vida eterna, é a salvação. Glórias. É a vida com Ele. Ele dá o melhor para nós. Ele dá o melhor para nós. Mas para que nós, irmãos, participamos dessa vida eterna, é necessário nós entregar a nossa vida a Jesus. É necessário nós nos arrepender dos nossos pecados. É necessário nós abandonar os nossos maus caminhos. É necessário nós nos consertar com o Senhor. Colocando isso na nossa mente, que nós não sabemos o dia que vamos morrer e nem a hora. O livro de Isaías 55 diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Aleluia, Jesus. Querido, quando alguém morre, não pode buscar a Deus. Tem que se buscar ao Senhor enquanto
viva é que nós temos que buscar. Por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber, se você confessar Jesus com a sua boca e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Aleluia, Jesus. Existe, irmão, a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 4, que há um só batismo, há uma só fé, há uma só esperança, há um só Deus. Aleluia. Se você sair no mundo aí, um acredita em Maria, outro em Santo Antônio, outro em São Pedro, outro em vários santos. Mas existe uma única fé que ela ultrapassa essas outras fés. A fé verdadeira é que ela é em Jesus Cristo. Quando você tem fé, você deixa o pecado. Você era um ladrão, você deixa de roubar. Essa fé ela faz isso. Você era um adúltero, deixa de ser adúltero. Se era um mentiroso, deixa de ser mentiroso. Oh, se glória. não perdoava, passa a perdoar. Oh, essa glória. é a fé verdadeira. Porque a Bíblia vai dizer que a religiosidade ela não tem poder para resfriar os impulsos da carne. Você pode observar que hoje as pessoas, cada um quer ter uma religião. Não, eu tenho a minha religião. A religião ela não tem poder para mudar ninguém, mas Jesus tem. Aleluia. Se Jesus entrar na tua vida e tu começar a buscar Ele, aqueles olhares que tu olhava para outra mulher, tu passa a valorizar a tua. Aleluia. O dinheiro que tu gastava com outras coisas, tu passa a gastar com a tua esposa. Oh, glória. A alegria que tu tinha com os outros, tu passa a ter com tua esposa. Porque o homem, quando ele casa, querido, com a sua esposa, eles são uma só carne. É por isso que a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem ama não trai, irmão. Quem ama não maltrata. Então há uma necessidade de um homem conhecer a Jesus Cristo. Salmo 127, a Bíblia diz assim no versículo 1: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, querido, que cuida do nosso casamento, que cuida da nossa família, será inútil nós ter uma família. Muitas pessoas, irmãos, não conhecem a Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja e não conhecem ao Senhor. Só passamos a conhecer ao Senhor quando nós nos prostramos diante dele. Hoje você pode observar, se você vai para a Bíblia, Daniel ele teve uma revelação, ele adoeceu naquela revelação. Hoje você vê pessoas revelando tudo enquanto aí. A verdadeira revelação é a palavra quando ele diz assim: nenhum adúltero entra no céu, nenhum ladrão entra no céu, nenhum macumbeiro entra no céu, nenhum fofoqueiro entra no céu, nenhum mentiroso entra no céu. Essa é a verdadeira revelação. Eu lembro de um dia, irmãos, que a minha esposa ela adoeceu e ela ia fazer uma cirurgia. E ali já estava tudo marcado. E eu fui orar ao Senhor. Na hora que eu dobrei o joelho, o Senhor falou comigo, irmão. Não é coisa de dizer assim. Às vezes as pessoas dizem: rapaz, eu pensei aqui no coração, Deus não mandou te falar isso aqui. Não. Eu ouvi a voz do Senhor. Ele dizendo assim: ela não vai fazer a cirurgia. E eu falei para ela, disse: ah, meu Deus, será que eu vou morrer? E quando ela foi no médico, levou os exames, o médico disse: isso aqui não é coisa para fazer cirurgia. Não é coisa para fazer cirurgia. Você está entendendo? E se você observar, irmão, você fica mais um minutinho aqui. Um texto muito interessante. Aquele texto que nós estávamos lendo no livro de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus ele estava com fome ali, irmão, que o diabo se aproximou dele e disse assim: se és filho de Deus, manda que essas pessoas façam pães. Ali o que Jesus estava nos dando um exemplo como nós devemos resistir às tentações da palavra. Jesus estava mostrando para o diabo que a prioridade dele não era o pão, a prioridade dele era fazer a vontade dele. Então a nossa prioridade não é nós mesmos, fazer a nossa vontade, mas sim fazer a vontade do
Ora que todo mundo não conheça o teu ministério, não conheça quem você é, mas que Deus te conheça. Eita glória! É melhor ser conhecido por Deus do que pelos homens. É verdade. Porque quando tu é conhecido pelo Senhor no teu momento de dificuldade, Ele te responde. É por isso que nós devemos ser fiel ao Senhor até a morte. Até a morte. O diabo, ele sabe quem é de Deus e quem não é. Verdade. Ele conhece. Então há uma necessidade do homem para com seu Criador obedecer. E se você for observar, quando ele estava dizendo que ele encheu o pote até a borda, foi que aconteceu o milagre. Para que nós tenhamos essa vida transformada, é necessário nós nos encher da presença de Deus. Aleluia, Jesus. A leitura da palavra, Aleluia. a oração, Aleluia. Aleluia, Jesus. há uma necessidade. Se você for observar, irmão, existem pessoas que eles conheceram Jesus, eles entregaram a sua vida a Jesus, mas eles ainda são perturbados, eles não foram libertos. Tem pessoas que são assim. Aí você pergunta, mas por quê? Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E conhecer a verdade não é você ir para um culto de libertação. Conhecer a verdade é você buscar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Se prostrar diante do Senhor. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Glória a Deus, Pai. É como, por exemplo, uma mãe ora pelo esposo ou ora pelo filho. Senhor, eu não posso converter o meu marido, mas tu pode. Glória a Deus. Senhor, eu não posso fazer nada por ele, mas tu pode. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando ele entrou naquele barco, e o vento estava ventando, e as ondas do mar agitadas, e os discípulos ali com medo, dizendo: Senhor, nós vamos morrer. Aí foi acordado Jesus e chamando: Jesus, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e disse assim: por que tanto medo, vamos ter na fé? E ali Jesus se levantou e disse assim: ei, vento, acalma aí. Ei, onda, para aí. E a onda parou, o vento parou, e aqueles homens ficaram admirados: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Aqueles homens, eles andavam com Jesus, eles viram Jesus fazendo milagre, mas ainda não tinham certeza de quem era Jesus. Então, tal que quando Jesus morreu, aqueles discípulos que estavam com Jesus, todo mundo abandonou ele, todo mundo correu. Aí quando Jesus apareceu depois de ressuscitado, ele estava dentro de casa com medo, ali trancado. Jesus entrou pela parede e ali apareceu no meio deles. E aqueles homens que andavam com medo, quando ele recebeu o Espírito de Deus, aqueles homens morreram pelo Evangelho. Aqueles homens saíram ali e divulgaram a palavra, o Evangelho, saíram ali pregando pelo mundo. Filipe foi morto à espada, João Batista foi cortado no pescoço e muitos outros morreram pregando o Evangelho. Quando nós recebemos, irmão, o Espírito de Deus, nós não conseguimos conter aquilo que está dentro de nós, porque cada um só oferece o que tem. Hoje você vê muitos crentes que eles se reúnem assim, eles não falam uma palavra do Evangelho. Uma. Eu fui um dia, mas o pastor, um aniversário, os irmãos se assentavam ali, o grupo todo. Não vi falando uma coisa da Bíblia. Uma coisa da Bíblia. Cada um de nós só dá o que tem. Se a palavra estiver dentro de mim, eu não consigo conter ela. Não! Nós vamos dividir ela com um irmão e com outro aí. Nós não conseguimos conter a palavra dentro de nós, porque ela é um fogo, ela queima. E muitos de nós, irmão, às vezes, conversa com o vizinho um monte de hora, não fala uma coisa da Bíblia. Só da vida dos outros. Só da vida dos outros. Verdade. Só da vida dos outros. Aleluia, Jesus. Só da vida. A Bíblia diz assim: pois examina o homem a si mesmo para saber se está na fé. A Bíblia não está dizendo para mim examinar a vida do meu vizinho. A Bíblia está dizendo para mim examinar a mim mesmo, para saber se eu estou na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Então nós temos que examinar a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.